Olá, bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso culto, que você nos acompanha de maneira virtual. Hoje o nosso culto é online e que tenhamos um tempo muito especial, eu e você, nesse tempo de comunhão, de adoração, de louvor, onde Deus se faz presente. Mesmo que nós estejamos de maneira virtual, você na sua casa, você que está em qualquer lugar desse país ou mesmo desse mundo, nós estamos unidos no mesmo Espírito, na mesma fé, na mesma comunhão, nesse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que tenhamos realmente um tempo onde a palavra ministre no nosso coração e que sejamos tocados e transformados por ela. Eu quero convidá-los a cantar o próximo hino, que é um hino de invocação, onde invocamos a presença desse Trino Deus, que Ele se faça entre nós. Cantemos. Invocando essa presença de Deus diante dele, na presença santa que Ele é, porque Deus é santo. Nós somos pecadores e o pecado ele nos separa, nos distancia de Deus. Mas o perdão de Deus sempre de novo nos reconecta. E eu quero nesse momento também motivá-lo a olhar para o seu coração e pedir perdão. Sim, eu e você precisamos pedir perdão. Em todos os momentos, em várias circunstâncias, nós erramos, nós falhamos, seja em pensamentos. Assim, na presença desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, Ele que é santo, nós somos chamados a reconhecer os nossos pecados. Nós somos pecadores, o pecado nos distancia de Deus, mas o seu perdão nos reconecta, o seu perdão nos reconcilia, o seu perdão nos possibilita novas chances, novas oportunidades. Então eu quero convidar você a, nesse momento, olhar para o seu coração, a fazer essa autoanálise e perceber os seus erros, seus pecados, que são feitos muitas vezes em pensamentos, em atitudes e em palavras. Vamos juntos confessar. Abaixe a sua cabeça, faça a sua oração de contrição, pedindo a Deus o perdão. Oremos. Deus, nós nos silenciamos diante da Tua santidade, porque Tu és santo, santo, santo. E só Tu tens o poder para nos perdoar, só Tu tens o poder para limpar o nosso coração. Só Tu tens poder, Senhor, de renovar a nossa mente, colocando em nosso coração a Tua palavra, transformando os nossos pensamentos, transformando nossas atitudes, levando-nos a
a falar aí palavras que edificam, não aquelas que destroem, que excluem. Por isso pedimos perdão, Senhor, quando erramos. Pedimos perdão pelas nossas indiferenças. Pedimos perdão pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho. Pedimos perdão, Senhor, quando não temos compaixão, quando não temos misericórdia. Por isso, só temos aqui clamar: tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, nos restabeleça, Senhor, uma comunhão contigo e restabeleça também a comunhão com aqueles que nós estamos também separados. Faça-nos, Senhor, a partir do teu perdão, a perdoar e a ser perdoado. Assim clamamos: tem misericórdia de nós, tem misericórdia das nossas dores, das nossas aflições e das dores e das aflições do mundo. Em teu nome é que nós oramos. Amém. Assim, pela graça de Deus, eu e você temos a confiança do perdão dele. Temos confiança de que ele nos chama para essa novidade de vida, para viver um jeito diferente, transformado, libertos. E por isso recebamos o perdão da graça do nosso Deus. E assim cantemos esse hino, que também nos faz lembrar que o Senhor ouve o clamor do seu povo, principalmente daqueles que sofrem, e que nós possamos olhar para esses que estão à nossa volta. Cantemos. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação. A tua paz, bendita irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro em compaixão. O teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós que eleições. Nós queremos também ouvir a palavra de Deus, palavra que sempre de novo nos anima, nos fortalece, palavra que nos liberta. E a palavra de hoje, que eu quero convidá-los a ler, está no Evangelho de João, capítulo 6, os versos 16 até o 21. João 6, 16 a 21. E você pode acompanhar na sua Bíblia. Eu quero convidar o Gabriel para fazer a leitura desse texto. Bom dia. Jesus anda em cima da água. De tardinha, os discípulos de Jesus desceram até o lago, subiram num barco e começaram a atravessar o lago na direção da cidade de Cafarnaum. Quando já estava escuro, Jesus não tinha vindo ainda encontrar com eles. De repente, um vento forte começou a soprar e levantar as ondas. Os discípulos já tinham remado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando em cima da água e chegando perto do barco, e ficaram com muito medo. Mas Jesus disse: "Não tenham medo, sou eu." Então eles o receberam com prazer no barco, e logo chegaram no lugar para onde estavam indo. Até aqui a palavra. Obrigado, Gabriel, pela leitura. Nós também queremos cantar um hino que fala sobre a oração. Falar com Deus é um privilégio. Falar com Deus faz bem à alma, faz bem ao nosso coração. Eu quero convidá-los a cantar e que, ao cantar, faça dessa música, desse cântico, a sua oração. Cante orando, cante sentindo essa presença de Deus, esse privilégio de poder falar com Ele. Pois quando nós falamos, Deus escuta.
Deus inclina os seus ouvidos. Então, ao cantar, faça dessa música a sua oração. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Assim nós nos sentimos ministrados, né, por esse hino, porque é muito bom falar com Deus. Quero convidá-los então a orar. Vamos abaixar nossa cabeça e orar. Senhor, obrigado porque nós podemos ter essa liberdade de poder expressar a nossa vida, o nosso coração, a nossa fé, a nossa gratidão, o nosso louvor a Ti. Tu és o nosso Deus, o nosso amparo. Tu tens cuidado de cada um de nós de maneira maravilhosa, de maneira que experimentamos livramento, experimentamos o Teu poder, experimentamos a Tua misericórdia. Obrigado, Jesus, por esse grande amor. E permita que agora o nosso coração esteja aberto para receber a Tua palavra. Palavra que vem ao nosso coração. Que essa palavra, Senhor, ela nos transforme, por isso abra os nossos ouvidos. Que Teu Espírito nos dê entendimento. Que Teu Espírito nos conceda esse aprofundamento de viver essa palavra a cada dia. E não nos tornarmos apenas ouvintes, mas praticantes dela. Em Teu nome, amém. Deixa eu começar com uma pergunta. Qual é o oposto da fé? Seria a dúvida ou o medo? O que você acha? O oposto da fé, a dúvida ou o medo? Certa vez eu participei de um pequeno grupo lá em Curitiba e depois de fazer uma reflexão eu deixei aberto para que as pessoas pudessem fazer perguntas, várias perguntas sobre questões teológicas, bíblicas, e aí começaram a fazer perguntas assim, as mais variadas, principalmente sobre Deus, a natureza de Deus,
ou perguntas sobre a eternidade, o que de fato acontece após a morte. E em muitas dessas perguntas, a minha resposta foi: olha, não sei. Não sei. E aí até que alguém disse: mas você não é o pastor? Você não tem que dar as respostas para todas as perguntas? E aí eu realmente refleti que nem todas as perguntas a gente tem a resposta, porque tem uma dimensão de mistério. A fé cristã é um mistério. Tem uma dimensão em que nossas respostas elas não se enquadram, elas não se encaixam diante da grandiosidade de Deus. Inclusive, Lutero vai falar de um Deus abscônditus, de um Deus que se esconde. Há uma parte de Deus revelada, mas há um Deus que não se revela, há um Deus que se esconde. E essa é a grandiosidade de Deus, porque se pudéssemos responder todas as perguntas, se pudéssemos dominar Deus, pudéssemos colocar Deus numa caixa e dizer como Ele age, como é que Ele é, em todos os sentidos, nós perderíamos essa dimensão do mistério. E correríamos o risco até de nos tornar deuses, o que muitas vezes as pessoas querem ser. E há religiosos que advogam isso, e há religiosos que acham que podem responder todas as perguntas em relação à fé. Então eu diria que o oposto da fé não é a dúvida. A dúvida, ela nos acompanha. E eu lembro da experiência de Tomé, você deve conhecer muito bem a história, a narrativa de Tomé, um dos discípulos, que logo após a ressurreição de Jesus, quando foi informado pelos seus amigos de que Jesus havia ressuscitado, ele duvidou, ele disse: olha, eu só vou acreditar se vê-lo e colocar o meu dedo ao lado de Jesus. E de fato isso aconteceu, e quando Tomé então coloca o dedo aqui ao lado de Jesus, ele se espanta e diz: Deus meu Deus. E Jesus não recrimina Tomé, Jesus não recrimina a dúvida. A dúvida, ela pode ser uma grande força para nos aproximar de Deus. Então, o oposto da fé, meus queridos, no meu entendimento, é o medo. O medo é o oposto da fé. A falta de confiança é o oposto da fé. Não a dúvida. O medo, e o medo que nos paralisa, o medo que não nos leva a confiar. Nós ouvimos a leitura pelo Gabriel de uma das narrativas de Jesus andando sobre as águas. Eu quero ler uma outra narrativa que tem a ver com mar, tem a ver com tempestade, tem a ver com barco, tem a ver com discípulos e principalmente tem a ver com Jesus. Está lá em Marcos, no capítulo 4, nos versos 35, onde Marcos narra uma das experiências marcantes que Jesus teve com seus discípulos. Escutemos a palavra. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não te importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Acredito que você conhece essa narrativa. Se você não conhece, eu quero convidá-lo a refletir juntos essa experiência profundamente marcante.
Jesus estava cansado, era final de um dia, tardinha, depois de, no contexto maior, diz que ele pregou, ele realizou milagres, ele teve meia multidão, e Jesus estava cansado. Ele disse para os seus discípulos, olha, vamos pegar o barco e vamos para outra margem do Mar da Galileia, ou do Lago de Tiberíades, vamos lá. Só que a outra margem são terras estrangeiras, na outra margem é o povo gentil, ficavam as cidades Decápolis, 10 cidades que os judeus não tinham domínio sobre elas. Então Jesus chama os discípulos para essa jornada, para essa travessia. E aqui eu quero falar de 2 movimentos. O movimento dos discípulos e esse movimento que Jesus, com o barco, vai para outra margem. E o barco, ele simbolicamente significa igreja. O símbolo cristão para a igreja é o barco. Então, é muito simbólico também esse barco. E quando a gente fala em barco, a gente não está pensando numa grande embarcação. É um barco pequeno, um barco de pescadores. E ele sai e, de repente, vem uma tempestade, se forma uma tempestade. E essa tempestade, ela começa a formar ondas gigantes, e essas ondas começam a bater no barco, e não só bater no barco, a água começa a entrar no barco. E você sabe quando isso acontece. Quando a água entra no barco, o perigo dele ir a pique, de naufragar, é muito grande. Então os discípulos ficam aterrorizados. Os discípulos, eu imagino, ficam lá tentando tirar a água do barco, jogando, sabe, com uma latinha, com aquilo que eles podiam lá, tirar a água, jogando, e o mar colocando a onda ali dentro do barco, e aquela situação aterrorizante, aquela situação apavorante, aquela situação angustiante, que os discípulos já não conseguiam mais controlar o barco no meio da tempestade. Ficaram com medo. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta, você já teve medo? Você está com medo? Se você responder que nunca teve medo, então você é um mentiroso, uma mentirosa, porque todos nós já experimentamos o medo. Faz parte da nossa condição humana ter medo. Aliás, preocupa-me quando pessoas dizem, olha, eu não tenho medo de nada. Para mim, essas pessoas são irresponsáveis, porque não ter medo de nada significa de que elas não medem as consequências, de que elas não estão atentas a situações à sua volta, e elas podem colocar a sua vida e a vida de outras pessoas em perigo, porque há situações que realmente nós precisamos olhar e nós somos tomados por um certo medo. O problema do medo é quando o medo ele nos paralisa, quando o medo nos impede de dar passos adiante, quando o medo ele se torna um pânico e não uma força que nos motiva a encontrar saídas. Mas naquele momento os discípulos estavam aterrorizados pelas circunstâncias, porque eles não estavam conseguindo lidar com a situação. E aí eles olham para Jesus, o que eles observam? Que Jesus está lá, dormindo. Jesus está com a cabeça lá numa almofada, como diz o texto, está lá tranquilamente dormindo no meio daquele movimento. Eu fico imaginando, Jesus dormindo. Eu não conseguiria dormir numa situação dessa. E aqui mostra também a humanidade de Jesus, A humanidade de Jesus, que ele passou um dia todo trabalhando, ele passou um dia todo com pessoas, ele passou um dia todo ouvindo, pregando, curando, realizando maravilhas, e isso cansa fisicamente. E Jesus estava cansado. E é interessante que a forma como os discípulos vão até Jesus, porque quando eles olham para essa cena, que até parece patética, que no meio de uma tempestade, alguém está dormindo tranquilamente, Jesus estava lá, eles não vão para pedir Jesus de uma forma de súplica, Jesus socorra-nos, Jesus nos ajude. Não, eles dizem, Jesus, tu não te importas conosco? Jesus, tu não te importas que vamos morrer?
Os discípulos, ao olharem para Jesus e observarem que ele está dormindo, eu acredito que virou uma indignação. Ao invés de uma súplica, de um pedido de socorro, que também era um pedido de socorro, mas era um pedido muito acusativo. Tu não te importas? Você está dormindo? Olha nós aqui, nós estamos numa situação e você está aí dormindo. Não te importas que vamos morrer? E aí Jesus se levanta. Jesus se levanta e com uma palavra de autoridade, ele manda acalmar, né? Com a sua palavra de silêncio, acalma-te. E o vento acalmou, a tempestade parou e veio aquela bonança novamente. E aí os discípulos se espantam. Ao se espantar, eles dizem: quem é este homem que até o vento e o mar obedecem? Quando nós passamos por situações de adversidades, e quando essas adversidades, às vezes, elas são longas, são períodos longos, quando nós nos sentimos atormentados, quando nós nos sentimos perturbados, angustiados por muito tempo, nós ficamos perguntando: onde está Deus? E o silêncio de Deus nos incomoda. Parece que Ele está dormindo, porque a gente está lá lutando, tentando não se afundar, tentando de todas as formas manter o ritmo, manter a vida, a sobrevivência, o trabalho, a família, e a gente se pergunta: Deus, onde tu estás? E parece que essa é a nossa angústia. Esse talvez seja o nosso maior medo, o medo de que Deus não esteja nos ouvindo. A questão, meus queridos, é que Jesus estava no barco. Jesus estava presente. Aos olhos dos discípulos, parecia que Jesus estava ausente. Aos olhos dos discípulos estava apenas o corpo de Jesus. Mas para eles, Jesus não estava se importando com a situação. E como eu disse, muitas vezes nós nos sentimos assim. Talvez você já se sentiu assim. Talvez você esteja se sentindo assim. Você está de muitas formas tentando se manter em pé e você pergunta: onde está Deus? Por que Ele não me escuta? Deus está dormindo. Talvez as nossas perguntas sejam como a dos discípulos. Não um clamor, não uma súplica: vem socorrer-nos. Mas muitas vezes a gente faz esses questionamentos como que acusando Deus. Por que Deus? Por que eu estou passando por isso? E esses questionamentos, muitas vezes, eles são movidos pelo nosso medo. Eles são movidos porque nós percebemos as nossas limitações. Mas ao perceber nossas limitações, ao invés de nós recorrermos a Deus, a recorrermos a Jesus, nós nos fechamos neles, nesses medos, nessas angústias. E vitimizamos, muitas vezes, a nossa situação. Por isso, o convite que Jesus faz também, ao questionar os discípulos: por que vocês estão tão medrosos? Porque ainda não tendes fé? É o convite que Jesus faz para nós percebermos se de fato a fé, a confiança é um valor presente em toda circunstância da nossa vida. Se em momentos de tempestade a gente consegue ter a mesma fé quando estamos em momentos de bonança. Se nós conseguimos manter a mesma fé e confiança na bondade de Deus, quando a gente percebe que as coisas não estão de acordo como nós esperávamos, como nós sonhávamos, como nós planejávamos. E o convite de Jesus é: por que ainda vocês permanecem nessa incredulidade e não passam para a confiança? A confiança.
Porque o segredo, meus queridos, dessa narrativa é que Jesus estava no barco. Jesus estava com os discípulos. E esse é o segredo que ele está conosco. Então, ter Jesus no barco não significa que tempestades não virão, não significa que os ventos poderão ser fortes, que as ondas venham nos atormentar, não significa a ausência disso. Mas a presença de Jesus no barco da nossa vida significa que a gente enfrenta essas tempestades com fé, não com medo. Mas também não com aquela coragem destemida, que também é uma coragem muitas vezes centralizada em nós mesmos. Não, eu sou forte. Mas a gente passa pelas experiências, sabendo que quem tem o controle sobre o vento da tempestade, quem tem autoridade sobre esses poderes é Jesus. Então, nós passamos pelas adversidades sabendo que quem tem autoridade e poder sobre a nossa vida é Jesus. E com Jesus nós podemos enfrentar as lutas. Com Jesus nós podemos enfrentar as tormentas. Com Jesus nós podemos passar por situações difíceis, como nós temos passado esse tempo todo de pandemia. Situações difíceis. Para alguns, extremamente difícil. Para alguns, extremamente de perdas. Para alguns, extremamente de dor. Mas em meio a tudo isso, muitas dessas pessoas encontraram em Jesus a força. Encontraram em Jesus a capacidade de olhar para além das tormentas. Em tempos como este é o convite que Jesus nos faz. Deixar vencer o medo pela fé. Deixar vencer a angústia pela confiança. Deixar vencer a nossa paralisação pela esperança. Sim, isso nos move. Porque Jesus está no barco. Jesus é a nossa vida. O que nos falta, muitas vezes, para perceber isso? O que nos falta é fé. O que nos falta é se lançar. O que nos falta é se desprender. Porque às vezes ficamos tão preocupados que vamos nos afundar, que nós nos agarramos em coisas que nos afundam e não na mão de Deus, não na mão de Jesus. E aí eu lembrei de um hino bem conhecido. Diz assim: se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Sim, segura na mão de Deus, se as águas do mar da vida quiserem te afogar. Eu lembro uma vez que uma senhora da Oase, quando nós estávamos cantando esse hino no grupo de Oase, ela disse: ai pastor, esse hino aqui me lembra sempre de sepultamento, parece que a gente só canta em sepultamento, a gente está dizendo para a pessoa: vai, segura a mão de Deus e vai. Não, não é nesse sentido. É no sentido de que segurar na mão de Deus está a nossa força, segurar na mão de Deus está a nossa capacidade de enfrentar, a nossa capacidade de olhar com a certeza de que não estamos sozinhos, Deus está nos segurando, Deus está com a sua mão nos segurando, mesmo quando as águas da vida quiserem nos afogar. O segundo movimento, como eu disse, é o barco, que lembra a igreja. Quando Jesus diz para os discípulos: nós vamos para outra margem. Aquela margem, como eu disse, era dos estrangeiros, dos gentios. Aquela margem significava risco. Aquela outra margem significava para os judeus terras estranhas, onde eles se sentiam inseguros, também com medo. Outra cultura, outros jeitos. A igreja também precisa ir para outra margem. E aqui nós precisamos olhar de maneira coletiva. No primeiro movimento eu convidei vocês a olhar na nossa vida pessoal,
Mas eu quero convidá-los também a olhar agora como igreja. Muitas vezes também a igreja tem medo. A igreja, ela fica paralisada. A igreja olha para o mar, para o mundo e diz, é melhor a gente ficar aqui no que a gente conhece. É melhor a gente não avançar muito. É melhor a gente ficar nas nossas tradições, no nosso jeito, com as mesmas pessoas, com aquilo que a gente sempre faz, com o que é conhecido. Afinal, isso traz segurança, isso não mexe tanto conosco, isso não nos causa incômodo. Mas vejam, foi Jesus que disse para os discípulos, vamos pegar o barco e ir para outra margem. Jesus não nos deixa ficar parados, nem como pessoas, como indivíduos e nem como igreja. Nós não podemos ficar parados. Jesus está no barco, Jesus está na igreja. A igreja também passa por tormentas, a igreja também passa por tempestades, mas Jesus está no barco. E a igreja precisa sair. A igreja precisa se movimentar. Qual barco singa pelo mar? Porque esse barco, ele precisa estar navegando e confiando no poder e na autoridade de Jesus. Por isso, meus queridos, eu sonho com essa igreja em movimento. Eu não consigo pensar numa igreja parada. Eu não consigo imaginar uma igreja que se acomoda. Eu não consigo pensar numa igreja onde ela diz, está bem assim, está bom aqui, está tudo confortável, está tudo tranquilo. Para que mexer? Para que se movimentar? Para que novos desafios? Por que olhar para outra margem? Por que pensar em outras pessoas? Por que pensar em outras culturas? Jesus diz, vamos para outra margem. Tem outras pessoas lá. Tem outras pessoas que precisam do Evangelho. Tem outras pessoas que precisam ser tocadas. Tem outras pessoas que precisam vencer o medo. Tem outras pessoas que precisam da fé. Então Jesus os impulsiona a navegar. A igreja precisa estar navegando. A igreja precisa sair de si mesma. A igreja precisa olhar à sua volta. A igreja precisa olhar outras margens, outras pessoas, outras situações. E esse é o convite que Jesus faz. Esse é o convite que Jesus faz para nós, enquanto igreja, enquanto paróquia dos apóstolos, enquanto igreja de Jesus Cristo, que se diz igreja de Jesus Cristo, para estar navegando, indo para outras margens. Uma igreja que olha para as pessoas nas suas realidades, que às vezes desestabiliza, que às vezes faz com que a gente não sabe como lidar. Mas essas perguntas de que, como a gente não sabe nos lidar, gera criatividade. É quando nós somos desafiados que somos criativos. É quando nós passamos por adversidades que nós encontramos soluções, alternativas. É quando nós estamos diante de coisas maiores, é que nós nos sentimos impulsionados. Por isso, meus queridos, nós não podemos ficar parados numa margem só. A igreja precisa estar em movimento. E aí eu lembro de um hino que está no nosso inário. Qual barco singra o mar? E uma das estrofes é muito interessante. No verso 2 diz assim, qual barco em calmo porto está a igreja do Senhor? Em segurança, em netidão, viver é bem melhor. Contenta-se em relembrar vitórias que já viu. Parece o apelo a ignorar que a chama a trabalhar. Quem medo tem de hoje agir, de Deus pouco verá. Só quem na luta porfiar, vitória alcançará. Esse hino é extremamente profundo. Ele diz, a igreja está num porto calmo. E ela se contenta de relembrar as coisas lá do passado. Ela diz, como era maravilhoso aquela época. Olha quantas pessoas nós tínhamos na nossa igreja. Os grupos aconteciam. Nós tínhamos crianças, nós tínhamos jovens, nós tínhamos casais. Mas nós estamos tão bem assim.
Vamos continuar assim. E aí o autor do hino diz que quando a gente ignora o apelo de Deus desse movimento, a gente pouco experimenta de Deus. Uma igreja pode morrer num porto seguro. Uma igreja pode perder a sua fé num porto seguro. Uma igreja pode perder a sua força no porto seguro. É na tempestade, na adversidade, nas lutas, nos desafios, que ela vai aprendendo a confiar. E ao aprender a confiar, ela vai olhar outras margens, ela vai olhar outras pessoas, ela não vai se acomodar, ela não vai parar. Igreja é você, você é a igreja do Senhor. Eu sou a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Nós não podemos parar. Nós não podemos ficar num porto seguro, mas confiar que no barco está Jesus. E nesse barco, Ele não está ausente, não está indiferente. Pode nos parecer que está dormindo, mas Ele está muito bem no controle deste barco. Que Deus abençoe, que Deus nos mova, que Deus nos transforme. Que você experimente esse cuidado de Jesus. Que em meio às lutas pessoais, que em meio às nossas lutas comunitárias da nossa igreja, nós sabemos confiar que Jesus conosco está. Amém. Assim ouvimos essa palavra, e ao ouvir essa palavra, eu quero convidar que a gente cante expressando que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, merece toda a honra, toda a glória e todo o poder. E que Ele nos mova, que Ele nos dê força, nos dê fé, que o medo não tome conta do nosso coração, mas que essa adoração ao Cordeiro de Deus te transforme e renove a tua fé. Cantemos. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Como o nosso culto hoje ele foi gravado e ele está sendo apenas transmitido, ele é online, hoje nós não temos nossos pedidos de oração que normalmente você faz pelo chat. Se você fez o seu pedido no chat, nós lembraremos no próximo domingo nas nossas intercessões. Mas quero convidar que nesse momento você esteja intercedendo. Então vamos juntos orar. Eu vou ficar um tempo em silêncio. Nesse silêncio, você faça a sua oração, a sua intercessão. Lembre de orar por aquela pessoa que precisa de cura, de restauração, de consolo. Ore pelo nosso país. Faça a sua oração, interceda, clame, suplique ao Senhor. Ok?
Oremos. Senhor, nesse momento, nossas súplicas se voltam àqueles que precisam, Senhor, do Teu agir. Alguns talvez estejam sendo atormentados pelas tempestades da vida, o mar tentando afogar. Coloca a Tua mão, Senhor, sobre esses, que esse se agarre em Ti, que esse experimente a fé, experimente a cura, experimente o Teu amor, o Teu cuidado, a Tua força. Assim nós nos colocamos nas Tuas mãos, todas as pessoas que vieram à nossa mente, em especial os que mais sofrem, aqueles que se sentem sozinhos, abandonados, aqueles que estão à margem, que nós possamos ter um olhar, que muitas vezes significa uma travessia, e que possamos atravessar para chegar até esses. Por isso intercedemos, Senhor, pela nossa paróquia. Mova essa paróquia. Dê à paróquia dos apóstolos um amor misericordioso pelas pessoas. Revista-nos com esse chamado. Não faça-nos apenas olhar para trás com aquelas saudades, mas que possamos olhar para a frente com esperança, com fé, sabendo que Tu estás no barco. Intercedemos pelo nosso país. Clamamos, Senhor, por justiça e paz entre as pessoas. Pedimos, Senhor, que Tu realmente esteja com a Tua mão através dos nossos governantes, para que eles tenham um coração misericordioso e governe com justiça, para que a nossa população não sofra de fome, de violência, de morte, e todo esse cenário de pandemia, Senhor. Capacite as pessoas que estão à frente na luta contra a Covid, fortaleça, console os familiares que choram. Enfim, Senhor, colocamos tudo nas Tuas mãos. E assim oramos confiantemente a oração que Tu nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim recebamos a bênção do nosso Deus. Ele que está conosco em meio às nossas tempestades. Não tenha medo, tenha fé, confie, pois o Senhor está contigo, e que a bênção dele venha sobre você, permaneça com você, que a bênção dele venha sobre o seu lar, que a bênção do Senhor te guarde e te proteja, que o Senhor renove as tuas forças e que te dê a paz. Amém. Assim, nós nos pedimos cantando esse último hino. E cante com o coração grato. Louve o Senhor. Coloque a tua vida a serviço dele. Tenha um abençoado domingo, uma abençoada semana. E vamos nos encontrar no próximo final de semana. Domingo às 10 horas, no culto aqui na Apóstolo. Às 10 horas presencial e com transmissão online. Mas se você mora aqui em Joinville, mora no bairro Aventureiro, no sábado, na comunidade Apóstolo Pedro, às 19 horas presencial. Todos são convidados. E você que nos acompanha pelo YouTube, então já sabe, já registra e marque lá esse momento que temos juntos. Um abençoado domingo e vamos na paz do Senhor, que Deus nos acompanhe sempre. Cantemos. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu.
paz. Vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito